melhor momento, vivendo a melhor fase da minha vida. E na minha cabeça eu estava sendo livre. A paz do Senhor, povo de Deus e todos os que nos acompanham através das redes sociais. Eu sou Railana Dantas e hoje ao meu lado tem um ilustre convidado, um jovem muito especial, que é inspiração para a juventude de hoje, de transformação, homem de fé, uma pessoa que tem lutado e servido ao Senhor com integridade, que tem um lindo testemunho. Ao meu lado, Carlos Manuel. Carlos, é um prazer falar com você. Amém. Eu fico muito feliz, né, em escutar essas palavras, né, porque um dia não se falavam assim de mim, né, mas Jesus veio e transformou tudo, né. É verdade. Gente, o Carlos, vocês conhecem a história dele, mas a gente vai começar aqui como é uma conversa rápida, a gente vai ter uma outra oportunidade. Mas nessa conversa, nessa oportunidade, eu queria que ele contasse um pouquinho do testemunho dele, como foi o seu encontro com Deus, como foi o momento que Deus falou com você e você decidiu realmente, hoje eu vou viver para Cristo, eu quero mudança. Como foi? Conta aí um pouquinho do teu testemunho. Meu testemunho é que eu nasci numa família onde minha mãe teve 4 filhos e minha mãe, ela infelizmente, né, se entregou aos prazeres carnais. Foi uma mulher que não teve direcionamento de Deus e se submeteu, infelizmente, né, a fazer programas para poder sustentar os filhos, porque não tinha um marido, não tinha um provedor, né, aquele que traz o alimento para dentro de casa, que cuida da família, o protetor. Então ela teve que se virar. Aí cada um dos meus irmãos teve um pai diferente e a gente já consegue ver a gravidade do pecado que minha mãe estava trilhando, né? E aí eu tive uma mãe que não foi inspiração para mim, não foi um exemplo, não teve um bom posicionamento, um comportamento. Infelizmente, como eu tenho o costume até de falar, que minha mãe ela se embriagou com o pecado. Então, eu crescendo e vendo aquela situação, eu também segui nesse caminho de pecado. Minha família não é cristã, não era cristã, aliás. Minha mãe não era cristã, não tinha o meu pai presente, né, meu pai paterno. E fui crescendo nesse lar onde não tinha uma base bíblica e aonde o mundo foi apresentado para mim muito cedo. Infelizmente, pratiquei várias áreas, né, de pecado. E ali eu me prendi e que no meu ponto de vista eu estava vivendo o meu melhor momento, vivendo a melhor fase da minha vida e na minha cabeça eu estava sendo livre, né? Porque é isso que o mundo prega, é isso que o inimigo de nossas almas quer ministrar sobre nossas vidas. Que ele prega que a liberdade a gente faz o que a gente queremos, ir para onde a gente quer, mas essa liberdade nos faz se tornar preso de nós mesmos, né? Dos nossos próprios desejos, das nossas próprias práticas. E até que um dia minha mãe se converteu. E através da vida dela, eu comecei a contemplar a presença do Espírito Santo. Através da vida dela, eu almejei para a minha vida aquilo que ela estava vivendo. E ali ela começou a pregar para mim, uma mulher a qual não tem uma eloquência, analfabeta, não tinha aquela pregação tão preenchida biblicamente, mas que estava ali fazendo a parte dela como mãe, em uma nova posição que ela estava tendo, né? E até que um dia eu olhei para mim e fui sincero para mim mesmo. Vi o quanto eu estava preso, sendo escravizado, e eu já estava vivendo um cenário onde eu estava vivendo sobre a prática da homossexualidade, prostituição, bebida, essas coisas que o mundo nos apresenta. Só que aí eu vi o quanto eu estava sendo escravizado e entrei no meu quarto e eu clamei ao Senhor. Aquela minha oração foi um grito de socorro para que Deus me resgatasse, me tirasse daquela vida que eu estava trilhando. E aí foi quando no dia 13 de fevereiro de 2023 que eu tive meu encontro com Cristo, porque eu dei o acesso a Ele, né? E nas minhas pregações, onde eu tenho uma oportunidade, né, que o Senhor me conduz, eu sempre ministro o quanto é importante um pai e uma mãe, né, cuidar dos seus filhos, ser exemplo e cuidar da herança que Deus tem dado, né? E também eu falo sobre isso e também falo sobre a importância de nós não deixar ser enganado pelo nosso próprio coração. E aí eu tive esse encontro com Jesus e estou aqui para a honra e misericórdia do Senhor, né, vivendo essa nova história e muito feliz, né, naquilo que Deus tem operado. São 2 anos
quase ou já completo? Quase 3 anos. Quase 3 anos de uma grande transformação. Vamos ter mais detalhes em uma próxima conversa, mas o momento em que você se encontrou com Deus, foi realmente dentro do seu quarto? Foi ali que Deus falou contigo? Ou tu precisou de alguma igreja, ter algum mentor espiritual para te ajudar nesse processo? Pronto. Hoje eu vejo que a igreja, né, muitos, e também tem outros que também estão nessa busca de sair nas ruas pregando, e eu confesso que quando eu estava no mundo praticando as minhas vontades, eu não tive alguém ali para parar na rua e pregar a palavra de Cristo. E é isso que eu vejo na igreja hoje, que é a grande necessidade da igreja sair e fazer o ID do Senhor, né? E eu confesso que eu não tive alguém assim que fosse todo final de semana na minha casa pregar essa palavra, mas Deus sempre levanta alguém, e Deus levantou minha mãe, mas eu sempre tive aquele entendimento que existe um Deus, só não tinha um conhecimento como hoje eu tenho, né? E não tinha aquela coisa, aquele entendimento que eu tinha que me entregar para Ele. Mas aí eu fiz essa oração e mesmo depois dessa oração, né, eu continuei praticando o pecado, mas eu dei o acesso, como eu falei, e o meu encontro com Cristo não foi na igreja, mas foi numa viagem que eu estava. Eu fui para uma viagem aqui bem pertinho de Fortaleza, no Horizonte, fui para casa de um amigo meu que eu tinha acabado de conhecer. Mas no dia que eu fiz a minha oração, eu dei o acesso ao Senhor. Mas ali o Senhor já estava trabalhando em silêncio. E aí o meu encontro com Cristo foi na casa desse meu amigo que eu fui para essa viagem. Eu estava na casa dele, era 11 horas da noite, a gente estava mexendo no celular. E ele dormiu e eu fiquei acordado. E eu sempre, muitas das vezes quando eu mexia nas redes sociais, eu via algumas vezes pregações, né? Por isso que é importante nós se posicionar na internet. Eu via pregações sobre o Evangelho, eu escutava. E por mais que muitas das vezes eu não desse ouvido, tampasse os meus olhos para não ver o cumprimento da palavra se cumprindo, mas de alguma forma o Senhor falava comigo. Então eu quero já dizer para você também, entenda uma coisa, não adianta você querer tampar os seus ouvidos, não adianta querer fechar os olhos, você vai contemplar sobre a vinda de Jesus, sobre a palavra dele sendo ministrada de alguma forma. Os sinais estão se cumprindo e de alguma forma você vai ver. Não adianta correr. Você vai ser cercado por esse cumprimento a qual já está se cumprindo e já estamos quase no fim, né? É verdade. Gente, eu quero aqui destacar o que o Manuel disse a respeito da importância. Às vezes parece algo tão superficial esses cortes na internet, sim, né, Carlos? Mas isso tem um poder tão grande, um alcance tão grande. É quando a palavra diz que Cristo só virá quando o evangelho for pregado em todas as nações. Eu acredito que esse é o tempo, né, Manuel, de o evangelho ser pregado em todas as nações. Através das redes sociais, nós podemos usar esse instrumento que nós temos nas mãos para propagar o ID do Senhor. E o Emanuel falou aqui de uma forma muito objetiva. Se você tem esse aparelho na sua mão, use ele para a glória de Deus. Grave conteúdo cristão, pregue a palavra de Deus. O Manuel é uma inspiração. Manuel, você é uma inspiração para a nossa geração, para jovens que tiveram ou têm ainda a vida da prática que você vivia. Sim. Hoje você é um homem transformado e você tem sido inspiração para esses jovens. Eles podem olhar para você e dizer assim, é possível, tudo é possível ao que crê. E, gente, isso aqui foi só uma palhinha, tá bom? Vai vir aí uma entrevista completa para vocês saberem o testemunho completo do Carlos Manuel. E eu tenho certeza que assim como vocês estão sendo edificados por esse trecho do testemunho dele, vocês serão grandemente edificados quando ele contar o testemunho completo. E a gente já está com esse encontro marcado, Manuel. Em nome de Jesus. Deixa uma palavra aí para a juventude cristã de hoje, para a juventude de forma geral, uma palavra de incentivo para que eles encontrem a Cristo. Saiba que em Jesus você encontra a oportunidade. Jesus é a única oportunidade, e o Senhor vem falando muito isso, é a oportunidade que o homem não dá, é a oportunidade que a bebida não te dá, é a oportunidade que a prostituição não te dá, é a oportunidade que o dinheiro não te dá. Jesus é essa oportunidade. E que você está precisando. Eu estava ministrando ontem numa plataforma a qual eu prego também, né? Falando que a sua
principal necessidade não é uma casa nova, não é um carro novo, mas sim a presença de Cristo. E para isso é necessário você ter uma fé obediente, né? Aquela fé que se entrega mesmo e saiba, a renúncia, ela vem, é dolorosa, a gente quer fugir, mas saiba que essa renúncia vai te aproximar de Deus. Muito bem. Deus te abençoe. Oh, glória!